aí galera, beleza? Aqui é a Liara do canal Liara Programadora e hoje a gente está na aula 3 da nossa série de vídeos de como conseguir a primeira vaga de programação. E na aula de hoje a gente vai ver na prática como que funciona um HTML de verdade. O HTML que a gente vai utilizar para aprender aqui nessa aula não é o HTML do nosso projeto final, é um HTML separado de um projetinho simples que eu criei só para vocês estarem entendendo os conceitos básicos de HTML, CSS e JavaScript antes da gente ir para o projeto final, porque eu acho que assim fica melhor, que aí todo mundo vai estar na mesma base. Então quando eu for falando lá das características específicas do Angular, né, e das coisas específicas do Angular, todo mundo já vai ter uma noção básica de HTML, CSS e JavaScript. Nessa aula aqui, eu vou mostrar a parte do HTML e eu vou explicar linha por linha. Então, como que vai funcionar? Eu tenho um código que eu já criei e aí eu vou te passar esse código. Você vai ter acesso ao mesmo código que eu. E aí a gente vai analisar juntos esse código. Isso eu acho extremamente importante para a primeira vaga de emprego. Por quê? Muitas das vezes a gente acha que a gente vai ficar criando código o tempo inteiro. E a realidade da programação não é essa. Muitas vezes a gente chega numa empresa, na maioria das vezes, na verdade, a gente chega numa empresa e já existe um sistema lá, já existe um código lá. E o nosso trabalho é analisar e entender esse código para resolver os problemas. Então, eu vou seguir por essa abordagem. A gente não vai construir esse HTML juntos, a gente vai analisar esse HTML juntos. E assim vocês vão adquirindo as habilidades de debugar código, que significa analisar código. E a gente vai analisar esse código do começo ao final, o que ele faz em cada linha, e a gente já vai instalar as ferramentas profissionais necessárias para trabalhar com programação. Então a gente vai instalar ferramentas que a gente usa de fato no desenvolvimento, então a gente já vai deixar essa parte ali configurada inicialmente, e aí a gente vai partir para analisar mesmo o código juntos. Bom, eu estou aqui com a telinha aberta, né? Então esse aqui vai ser o projetinho que a gente vai estar desenvolvendo, tá? É um site de memes de gato. E aí aqui a gente tem os menuzinhos, tem o sobre, que aí ele vai para o sobre, tem os memes, que ele vai para os memes, e tem o enviar meme, que aí ele vem para essa partezinha aqui de baixo, que é de enviar meme. Então, esse aqui é uma página HTML super simples, tá? Então, tem aqui uma lista. Essa lista aqui, ela é feita com código, então a gente vai listar isso aqui com o JavaScript para vocês entenderem como que isso é feito. Tem um título aqui, um texto. A gente tem essas imagens aqui, ó, que a gente consegue, tem esse efeitozinho. Lembrando que todos os efeitos, tudo que é visual no site é feito com CSS. Aqui tem uns botãozinhos também, então eles também têm um efeito, e se eu clico aqui, ele tá mudando o número. Então, lembrando que quando algo está vivo no nosso código, no nosso HTML, é com o JavaScript que a gente faz. E aí, se eu vejo aqui o meu nível dev, ele aparece aqui, ó, que eu ainda sou um gato júnior. Só que se eu der muitos e muitos likes aqui, ele vai e muda. Então a gente vai aprender a fazer isso com o JavaScript também, essa mudança e essa condição de quando deu muitos likes, ele vai dar uma mensagem diferente. Aí aqui tem outros gatinhos, né? Então a gente vai aprender a posicionar esses itens aqui, todos eles com um efeitinho. Então tem o gatinho que quebra código em produção e fica desesperado, tem o gatinho que dorme no teclado e o que apaga código sem querer e fica chorando porque perdeu todo o trabalho. Aí aqui a gente vai aprender a trabalhar com tabelas também, e a gente vai aprender a trabalhar com formulários. Então isso vai ser bem legal. Aqui um botãozinho de enviar, né, que seria para enviar esse formulário. Só que antes da gente começar a entender como que esse código aqui foi feito, a gente precisa de um lugar para olhar esse código, certo? E aí, lembra que na última aula eu falei que um site nada mais é do que um monte de arquivo de texto? Exatamente, então se é um monte de arquivo de texto, eu só preciso de um editor de texto. Mas eu posso usar qualquer um? Será que qualquer um
Sim, dá para usar qualquer um. Só que no dia a dia do trabalho, a gente não usa qualquer um. A gente usa um muito específico voltado para web, tá? Existem outros para outro tipo de foco, né? Mas para web a gente usa muito o VS Code. Além do VS Code, tem outros aí, tem o Sublime, tem o Notepad++, tem vários. Mas o VS Code ele é muito utilizado pela comunidade e no dia a dia do trabalho mesmo é a nossa ferramenta que a gente mais utiliza. Todas as empresas que eu trabalhei sempre utilizou o VS Code. Então é muito interessante para quem tá querendo a primeira vaga que tenha conhecimento dessa ferramenta aqui. Então a gente entra aqui, ó, voltando aqui, você pesquisa VS Code no Google, o primeiro link aqui, ó, Visual Studio Code, você clica nele, ou você pode até clicar em download aqui, que é até mais fácil. E aí você escolhe a versão aí do sistema operacional, Windows, Linux ou Mac. E aí você baixa e instala normal aí no seu computador, como você instalaria aí qualquer programa no seu computador. Você instalando ele, ele vai vir com essa carinha aqui, ó. Essa página aqui vai ser a primeira que vai aparecer quando você entrar. Não precisa se preocupar com nada disso aqui, a gente vai, na verdade, agora configurar o nosso VS Code. Agora que a gente instalou o VS Code, a gente precisa configurar ele. E existem algumas extensões que são plugins, basicamente, que são coisas extras que a gente adiciona para deixar o nosso VS Code mais bonitão, deixar ele mais otimizado e para o nosso VS Code ajudar a gente a desenvolver. Então tem algumas extensões aqui que eu separei que eu acho essenciais e outras que são opcionais, que é mais para tema, tipo, quero deixar mais bonitinho ou coisa assim. A primeira delas é o Live Server, que eu vou mostrar para vocês como que vocês encontram, né, essas extensões. Abrindo aqui, né, a gente tem essa tela, e aí nesse botãozinho aqui, ó, dessa caixinha aqui com esse quadradinho, aí se a gente olhar tem extensions e também tem o atalho ali do lado. Então se eu apertar Ctrl Shift X, ele vai abrir para mim esse menu. Quando eu clico nele, ele aparece aqui um monte de coisa. No caso, eu tenho uma porrada de extensões que eu desabilitei todas pra gente seguir aqui juntos, né? A gente vai procurar pelo Live Server. É essa daqui, ó, essa ferramenta aqui. No caso, eu já tenho instalado, então pra mim tá o botão de habilitar. Como vocês não têm, vai estar um botãozinho verde de instalar. Você clica em instalar aí e acabou, é super rápido, super simples. Essa ferramenta aqui, ela serve para a gente visualizar no nosso navegador o HTML que a gente está construindo em tempo real. Então aqui embaixo tem até um exemplo, ó, que a pessoa vai mudando aqui o código e o navegador já vai refletindo. Isso é bem legal, isso agiliza bastante o nosso trabalho. Outra ferramenta também que é interessante é essa daqui, ó, o HTML Boilerplate. Essas extensões eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês só copiar e colar e não precisar ficar lembrando, tipo, ficar digitando aí enquanto eu tô falando. Essa daqui é uma extensão que eu acho bem legal, que ela tem alguns atalhos, então, tipo, enquanto a gente vai escrevendo o nosso código, ele já vai recomendando pra gente tags HTML já autocompletando pra gente. Então é bem legal, são ferramentas muito úteis para quando a gente está no dia a dia trabalhando e a gente precisa de agilidade. Então aqui eu vou habilitar ela também. A outra ferramenta é essa daqui, que é bem parecida com a do HTML, só que é para CSS. Opa, ele copiou uns negócios de formatação aqui. É só o CSS Modules. Então o CSS Modules é a mesma coisa, ele vai ficar recomendando pra gente tags CSS e autocompletando as coisas. Vou habilitar aqui também. E outro que é bem importante é o Prettier. O que o Prettier vai fazer? Ele vai... Tem dois, na verdade, mas eu uso esse daqui, ó. Prettier Code Formatter. Ele vai padronizar a estilização do nosso código. Então, a formatação do nosso código, as cores, tudo vai ficar
padronizado. E essa ferramenta Prettier é muito utilizada. Muitos programadores, muitas empresas utilizam ela exatamente para ter essa padronização no código. Então ele vai formatar o nosso código em um formato padrão que todo mundo que usa essa extensão usa a mesma coisa. E aí quando a gente habilita essa extensão aqui, a gente precisa configurar ela como o nosso formatador padrão. Para isso não é muito difícil, tá? Vocês vão apertar no teclado de vocês Ctrl Shift P, vai aparecer essa tela aqui, ó. Aí você vai procurar por essa primeira opção aqui, ó, Preference Open User Settings JSON. Vocês vão clicar aqui. Não precisa se preocupar com o que tá aqui, mas em resumo, isso aqui é um arquivo de configuração do VS Code de vocês. Então, se você quer personalizar alguma coisa específica do seu VS Code, você vai colocar alguma propriedade aqui e configurar dessa forma. A propriedade que a gente vai colocar é a seguinte, ó, vou colocar aqui embaixo, ele vai aparecer um alerta aqui, mas não se preocupe, é um alerta que ele fala que tá duplicado, porque eu já tenho essa configuração no meu VS Code, depois eu vou tirar. Então, essa configuração que ela diz é o seguinte, nesse editor aqui que eu tô usando, nesse editor de texto que eu tô usando, o formatador padrão, o que é formatador? É o que vai formatar o nosso código. Ele tem que ser o Prettier, é isso que a gente tá falando aqui. E já acabou, é só isso aqui, já tá configurado o Prettier, a gente só precisa salvar. E outra configuração que é muito importante, não é tão importante sim, mas eu acho muito legal e muito prático, é essa daqui, ó. É o editor formatter on save true. O que essa configuração vai fazer? Toda vez que você apertar Ctrl S no seu teclado para salvar o seu arquivo, ele já vai formatar o código e deixar ele bonitinho para você. Essa formatação que eu tô falando, a gente chama de indentação de código, que é uma maneira da gente organizar o nosso código para entender o que tá dentro do que, o que faz parte do que e ficar mais legível, tanto para a gente mesmo, quanto para outra pessoa que for analisar o nosso código. Então, com essas duas configurações aqui, ó, acabou. É isso. Você dá um Ctrl S aí, salva e já tá funcionando. No caso, eu vou apagar aqui porque eu já tenho essas configurações. Da parte de temas, né, eu utilizo esse tema daqui, ó, Dracula Theme Official. E esse tema, o que ele faz? Ele é basicamente deixar bonitinho umas cores. Vai só deixar as cores mais... é um tema. Então, vai deixar nessas cores aqui o código. Eu gosto, eu acho bonito. Outra extensão também que é legal para estilização, né? É essa Indent Rainbow. O que ela vai fazer? Eu vou habilitar ela aqui. Ela vai colocar uma corzinha, quando a gente tiver o nosso código aqui, ela vai colocar uma corzinha, uma linha de uma cor específica para cada coisa que tiver dentro uma da outra. Vocês vão ver, com o passar da série, que na programação a gente tem muitas coisas grandes que tem outras menores dentro. Como aquela boneca russa, sabe? Que tem uma dentro da outra. Então, a gente trabalha muito assim na programação, que a gente tem muitas hierarquias do que está dentro do que, o que pertence ao que. Então, para a gente conseguir visualizar isso de forma mais simples e mais fácil, a gente usa umas extensões assim para ficar mais coloridinho. O fato do código do programador estar coloridinho não é simplesmente por estética, tá? É porque facilita na gente entender e bater o olho ali e já identificar as coisas. Outra extensão que eu acho bem legal é essa daqui, ó, o Material Icon. Essa daqui, ela é pra colocar um íconezinho bonitinho. Acho que aqui não vai ter exemplo, né? Deixa eu ver. Não tem exemplo aqui. Mas basicamente, quando a gente abrir os nossos arquivos ali, ele vai ficar com um íconezinho padrão bonitinho. E eu acho bonito, eu acho legal. Então eu sempre utilizo esse Material Icon, porque ficou meio que padrão pra mim. E aí eu meio que acostumei com os ícones tendo sempre o mesmo padrão, aí eu sempre utilizo ela. E por último, de configuração, a gente tem essa daqui, ó, Color Highlight,
que ele vai traduzir visualmente pra gente as cores. Quando a gente for aprender sobre CSS, vocês vão ver que as cores não são... nem sempre ela vai estar escrito específico, vermelho, azul, verde, quase sempre elas estão em formato de código. E aí, se a gente não usa essa extensão aqui, eu tenho um código lá e aí eu fico, nossa, mas qual cor será que é essa? Então, com essa extensão aqui, ele vai mostrar pra gente a cor e vai ficar mais fácil da gente visualizar. Então, é isso de configuração do VS Code. Agora a gente vai pra prática analisar o código em si. Bom, essa análise do HTML vai ficar para o próximo vídeo, porque desse jeito o vídeo ia ficar muito longo. Então, deixa seu like, compartilha e se inscreve para não perder os próximos.